Boa noite. Vamos iniciar mais um programa aqui pela TV Mais Brasil, da região metropolitana de Jundiaí e Grande Jundiaí. Programa Tendências, um programa que vai conversar toda quarta-feira com você, começando às 22 horas. E é um programa que vai estar falando de vários temas sobre economia, sobre ciência, sobre política, geopolítica, inflação, preço, desemprego, religião. É um programa bem eclético e vai trazer para você todas as informações para que nós possamos juntos com a TV Mais Brasil formar e capacitar cada vez mais para você que está em casa, para você que está nos acompanhando. Hoje, o primeiro programa, eu trouxe uma pessoa da área do mercado financeiro. A Ana Paula Gobo. Ela trabalha no mercado financeiro, já passou pelo Citibank, já passou pelo Safra, já passou pelo Itaú, XP e hoje está dentro de uma das agências aí do BTG. Ana, boa noite, seja bem-vinda e fique à vontade. Boa noite, Márcio. Um prazer estar aqui com você. Falar um pouquinho, né, do mercado financeiro, mas antes quero aproveitar e desejar um feliz ano novo para todos, para você, sua família e quem nos assiste. Eu tenho uma carreira no mercado financeiro e hoje eu trabalho num escritório vinculado ao BTG, o escritório The Hill Capital. Nós somos um escritório de assessoria em investimentos, em crédito, em negócios, tá? E eu vou falar um pouquinho hoje aqui do que foi o ano passado em termos de economia no Brasil, no mundo todo. E o que a gente pode esperar para 2025. Excelente, né? Porque você que está em casa, nós dependemos desses números. E nós temos uma especialista hoje aqui para trazer alguns tópicos importantes para nós. A Ana é formada em graduação, ela também tem uma especialização na Fundação Getúlio Vargas, na área financeira e econômica. Então, isso vai proporcionar para nós um conhecimento muito grande. Ana, nós temos uma primeira lâmina que eu vou pedir para a produção colocar para nós, para a gente começar a ver alguma perspectiva de novo. Produção, você consegue subir para nós a primeira lâmina? Então, nós temos uma perspectiva de um desemprego aí o ano passado que ficou em torno de 3,8 a 4. Né? Sim. Pode voltar, produção. Esse desemprego, Ana, alguns falam que está meio esquisito isso, né? Bom, no IBGE, hoje quem dirige o IBGE foi um antigo professor meu, Márcio Pochmann. Olha! Ele é economista. Sim. E o Márcio também, muitos anos atrás, passou em casa, eu levei ele para dar uma palestra na faculdade, eu o conheço pessoalmente. Muito sério, uma pessoa muito séria. Mas algumas pessoas do mercado estão dizendo o seguinte, porque a pessoa que está desempregada, ela recebe algum tipo de bolsa. E ela não é considerada como procurando emprego, ela não cai nesse índice de 3,8 a 4. Então, isso daí, o que você acha? Hoje no Brasil, dados recentes mostram que, principalmente nos estados do Nordeste, muitas pessoas vivem do Bolsa Família. E esse rendimento do Bolsa Família já não é pego pelo IBGE como pessoa sem renda. Isso, então, dificulta um pouco esse número, né? Hoje, no Brasil, nós temos aí um índice de desemprego na casa de 6,7. É um nível bastante baixo, viu, Márcio, para um desemprego. Nós vemos notícias que o número de moradores de rua cresceu muito no país. Então, essas pessoas são pessoas que já não recebem nem o Bolsa Família, nem estão empregadas. Por um lado, isso distorce um pouco a nossa pesquisa, né? Nós ficamos com dados um pouco confusos, porque 6,7 é um dado bastante baixo, mas a gente vê pessoas cada vez mais com dificuldades no poder aquisitivo.
A perspectiva de 24 era 3,8, 3,6, mas bateu 6. 6. Mas você acha que é um número bom ainda? É um número bastante bom. 6,7 o nível de desemprego no Brasil historicamente, é o número mais baixo que nós temos. Poxa, interessante, né? Sim. Às vezes a pessoa que ela está recebendo algum auxílio, ela não cai nessa estatística. Não cai. Então a gente pode, talvez tenha aí um número maior de pessoas provavelmente desempregadas, provavelmente. Certo. O Brasil, né, é uma extensão continental, né? São 27 estados, Distrito Federal, 5.568 municípios, 220 milhões de habitantes, 2 fusos horários, 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. É um continente. Para saber quanto que é o desemprego lá no Acre, se o desemprego em Rondônia, aí você vem para a região sul. E são estados bastante diferentes, né, Márcio? Nós pegamos estados do sul do Brasil, comparando com estados do norte do Brasil, nós vemos uma discrepância muito grande. Então, é difícil medir por estado como ficaria essa situação. É porque eu imagino, né, você que está em casa, está desempregado. Não é fácil. Não é fácil. Se você não tiver um network, se você não tiver uma formação adequada, se você não atender as perspectivas que o mercado está pedindo para você, fica muito difícil. E o salário também, Ana, que o mercado está pagando hoje no Brasil, é muito baixo. É baixo, e nesses momentos de crise que nós passamos agora, né, Márcio, as empresas, elas sempre acabam tendo muitas pessoas procurando emprego, e então eles não tendem a aumentar salário. Porque se uma pessoa sai do emprego, a recolocação tem muitas opções. Fica bem mais difícil para o trabalhador conseguir um aumento salarial nessas condições. É interessante que a gente acompanha algumas mídias, o Canal Aberto, por exemplo, e essa semana, por exemplo, eles deram muitas perspectivas de que o mercado estava aquecido, e que está faltando mão de obra especializada e que isso poderia haver uma tendência até de um aumento de salário. Então, Márcio, são 2 fatores aí diferentes, né? Quando nós falamos de mão de obra qualificada, o mercado está difícil de encontrar. As empresas têm muita dificuldade, porém, existem muitas pessoas não qualificadas que não se enquadram nessas vagas. Então, gera esse conflito, né? A pessoa que está em casa nos assistindo, ela tem que procurar se qualificar em alguma área que ela já atue, né? Faculdades, cursos profissionalizantes, todo mundo precisa procurar essas qualificações para conseguir se enquadrar nas vagas que as empresas estão disponibilizando. Então você está dado o recado, você que está em casa, né? Bom, agora vamos voltar aqui para a questão mais financeira. Sim. Eu estava vendo o volume de poupança do Brasil, está em torno de R$1 trilhão, o nível de poupança no Brasil. Sim. Perde de goleada para o Japão, para a Europa, para os outros países. Então, o Brasil é um dos países que tem uma poupança interna muito baixa. Sim. Fruto, possivelmente, da sua colonização. É um país ainda relativamente novo perto do cenário internacional. Mas, por exemplo, o Japão é quase 30% do PIB, eles têm em poupança. Sim, nós não chegamos nem a 10%, é 8% do PIB. Isso daí não dificulta investimento, porque as pessoas não têm recurso para investir, Ana, num CDB, num RDB, num RDI, em ações ou fundos imobiliários. As pessoas, o salário, mal dá para elas pagarem o dia a dia. E eu estou falando isso pela grande massa do povo brasileiro. É óbvio que tem uma elitezinha aí de 10% a 15%, em algumas regiões um pouquinho mais, outras regiões um pouquinho menos. Mas o brasileiro mesmo, que está nos ouvindo aí em casa agora, que de cada 10, 8 está nessa situação, não tem esses recursos, sobra só a poupança. E a poupança é um bom investimento, Ana?
a poupança não é um bom investimento. Culturalmente, no Brasil, fala-se muito, vou aplicar em poupança. Esse cenário está mudando um pouco. Hoje, nós temos a opção de aplicar num CDB, que é atrelado à taxa de juros do Brasil e acaba tendo um rendimento muito superior à poupança, Márcio. No CDB, nós podemos investir a partir de R$1.000, já consigo fazer essa aplicação e nós conseguimos retornos mais interessantes. Quando a gente fala num CDB pós-fixado, é um CDB que vai acompanhar a taxa de juros do Brasil. Hoje, a gente consegue CDB pagando 108 do CDI. Então, a gente consegue visualizar que o rendimento fica muito superior à poupança. Esse CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Certificado de Depósito Bancário que acompanha a taxa Selic. E tem uma garantia do Fundo Garantidor. Do governo federal. Quer dizer, exato, mesmo que o banco quebre, o governo federal banca. Até R$250 mil por CPF. Se você tem uma família, 2 CPF, seria quase R$500 mil. Exatamente. Estaria muito dentro aí de um padrão médio de brasileiros. Sim, e está garantido, né? Tem esse fundo garantidor que, se o banco quebrar, o investidor tem a garantia que ele vai receber esse dinheiro. Mas sabe, Ana, o que eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando o pai tem o primeiro filho, ele pega o dinheiro e já compra ações. Lá eles têm uma cultura de ações que é de décadas passadas. Sim. O Brasil começou a ir para o mercado financeiro, para o mercado de ações, recentemente, as duas décadas, ou 25 anos para cá. Então, foi depois que estabilizou a economia com o Plano Real, aí começou-se as pessoas físicas irem para a Bolsa de Valores. Sim. A Bolsa de Valores é onde as empresas negociam parte fracionada do seu capital. Ou seja, eles abrem o capital com ações, vendem, faz captação desse dinheiro, e eles aplicam na empresa para a empresa crescer e ficar mais competitiva. É assim que funciona a Bolsa de Valores, né? E tem a Bolsa Mercantil de Futuros, que trabalha com commodities, que trabalha já com mercadorias, principalmente de exportação. Café, soja, grãos, esse tipo de coisa. Mas, voltando, nós tivemos a participação física nos últimos 25 anos, começou o brasileiro a ir para a Bolsa, a conhecer um pouco esse mercado. Sim. E nos Estados Unidos, a família, a criança já sai ali com algumas açõezinhas, porque quando ele chega a 18 anos, o pai põe para fora de casa, eles vão fazer faculdade. Sim. Com aquele dinheiro. Nós não temos essa cultura. E mesmo que tivesse, com o salário tão baixo do povo brasileiro, você vê o salário mínimo para esse ano, se eu não me engano, acho que é R$1.518. Exatamente. Teve um aumento irrisório, né, diante do que foi a inflação, o IPCA. Acho que, se eu não me engano, foi 7,2% de aumento, e é pouco perto de... Se você vê o conjunto das coisas que subiram, principalmente aluguel, teve um aumento acima da inflação, e isso daí propiciou no mercado imobiliário também uma correria aí, que a gente está percebendo. Então, Ana, como que faz para mudar essa cultura? Porque nos Estados Unidos, os pais já pegam as crianças e fazem isso. Lá é normal há décadas. Aqui é recente. Aqui no Brasil, Márcio, essa cultura de investimento em bolsa de valores, ela teve um boom na década aí de 2010, um pouco antes, na década passada, em 2000, vamos dizer assim, que foi quando o povo tomou conhecimento e começou a aplicar em Petrobras e Vale do Rio Doce, principalmente, que são duas excelentes empresas. E isso começou a tomar uma proporção e as pessoas mostraram interesse e começou a crescer esse tipo de aplicação. Hoje, na Bolsa de Valores, nós temos bastante procura, porém, o brasileiro, ele ainda tem muito receio da aplicação em ações, porque tem grande volatilidade. E isso é um risco que tem que estar disposto a correr quando se aplica em bolsa. A mudança de cultura, Márcio, ela vem ligada com a capacidade de investimento.
Se nós temos hoje no Brasil grande parte da população vivendo do salário mínimo, fica um pouco complicado pensar em investimento, exatamente pelo que você falou. O aluguel subiu, a cesta básica subiu bastante. Então, uma família que vive de um salário mínimo, fica um pouco difícil pensar em investimentos. Eu fico pensando, né, a pessoa que está em casa e está nos ouvindo, está vendo, está assistindo a gente, eles ficam se perguntando, mas poxa, mas então, como que fica a nossa situação? Porque se a gente, o que ganha dentro do salário que recebe por mês, Ana, não consegue tirar pelo menos um pedacinho para fazer uma reserva, não só para a educação dos filhos no futuro, mas também para que se possa ter um projetar imóvel um futuro próprio, melhor, né? Ter um veículo, ou poder gozar de umas férias. A gente vê que isso está muito longe de boa parte do povo brasileiro. Muito longe, Márcio. A situação no Brasil, ela é bastante crítica, né? O povo brasileiro, ele é acostumado com crises, não é uma boa situação para se acostumar. Nós não temos uma economia sólida e nem constante, né? Veja bem, hoje o tipo de investimento mais conservador são os investimentos atrelados ao CDI, a taxa de juros. E nem isso nós temos de forma estável. No momento, a gente tem uma taxa bastante baixa, depois o Banco Central vem com os aumentos. Então, até mesmo a taxa de juros oscila bastante, comparado com outros países. A taxa de juros, por exemplo, no Japão é negativa. Negativa. Por isso também que leva-se a investimentos em ações. Por quê? Em países onde temos taxa de juros baixa, por exemplo, os Estados Unidos, hoje a taxa de juros lá é 4,5%. Se for aplicar em títulos de renda fixa, que são os bondes, pagando anualmente 4,5%, é bastante baixo. Então, os americanos, eles já são acostumados a isso e buscam alternativas, aplicações em bolsa, onde vão conseguir um retorno melhor ao longo do ano. Poxa, eu fico pensando 4,5% nos Estados Unidos, e aí o pessoal às vezes está assistindo a gente e fala, mas por que aqui então é tão alta a taxa de juros, Ana? Como que a gente poderia explicar para quem está em casa por que aqui a taxa de juros é tão alta? Porque a taxa de juros é o preço do dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria, né? E ele tem lá as suas formas de se apresentar. Hoje tem aí o Bitcoin, tem as moedas virtuais, você tem o cartão de crédito, você tem o cartão de débito, você tem o Pix, o cheque sumiu, o cheque desapareceu. Quando alguém tira um talão do bolso, fala, nossa, esse cara tem mais de 100 anos, porque ninguém mais quase tem talão de cheque. Ele desapareceu, mudou. É isso mesmo. Mas como que a gente poderia explicar para o pessoal em casa? Dizer, olha, a taxa de juros é alta no Brasil, o preço do dinheiro é caro no Brasil por causa disso, de uma forma bem simples, que o pessoal que estivesse em casa pudesse entender. Então, a taxa de juros, ela se dá de acordo com a inflação. Se nós temos uma inflação alta, a taxa de juros precisa estar alta para conter a inflação. Então, uma coisa vai estar sempre ligada à outra. Nós temos uma inflação de 2024 bastante pressionada. Nós começamos o ano de 2024, como exemplo, com uma taxa aí de 11,75, depois o Banco Central reduziu para 10,25, porém, com a inflação vindo bastante forte, o Banco Central teve que mudar a estratégia e começar o ciclo de aumento de juros. O que está pressionando neste momento também, Márcio, é a questão fiscal do Brasil. Com essa questão, esse pacote fiscal que o governo lançou agora, não foi muito aceito pelo mercado. Então, tivemos que aumentar a taxa de juros por conta do risco país. Tudo o que vem de fora, os investimentos de fora, eles querem um preço alto, receber um retorno bastante alto
para investir num país de risco. Então, uma coisa compensa a outra. Como o risco está bastante alto agora do Brasil, com essa política fiscal, o investidor levou muito dinheiro embora. Isso fez o aumento do câmbio. Nós batemos aí no fechamento do ano $1 de 6,19, né? Então, isso é a saída do dinheiro do Brasil. Para conter isso, o governo ele precisa também pagar uma taxa de juros mais atrativa, para que o investidor venha para o Brasil, coloque o dinheiro aqui em multinacionais, nas nossas empresas, né? Então, o investimento em empresas, o investimento nas nossas empresas, Petrobras, por exemplo, é uma ação muito procurada, mas o risco país compensa o investimento aqui? O investidor ele precisa desse incentivo, então ele precisa de uma taxa Selic alta. Quer dizer, o investidor ele fica com um pé aqui e um pé acolá, né? Por exemplo, agora o Donald Trump assumindo, acho que dia 20. Sim. Muda alguma coisa esse cenário? Nós já estamos vivendo a era Trump, né? Efeito Trump no mercado financeiro. O mercado financeiro, Márcio, ele sempre trabalha com antecipação. Então, as eleições americanas, a vitória do Trump, tudo isso já foi precificado no mercado financeiro e nós continuamos com todas essas vantagens e desvantagens dessa vitória Trump. Veja, as criptomoedas hoje, elas estão muito bem. Nós tivemos aí criptomoedas rendendo mais de 200% desde a vitória do Trump até agora. Mas é um mercado confiável? É um mercado que oscila bastante. Ele é confiável, mas precisa de muita cautela. Hoje, para um perfil conservador, nós não recomendamos aplicar em criptomoedas. Num perfil moderado, nós indicamos 0,5% do patrimônio em criptomoedas e para um perfil mais agressivo, 1%. Ele tem mais volatilidade que as ações. Mas é um bom investimento para quem quer arriscar um pouco. Tá, mas Ana, uma coisa que chama a atenção, por exemplo, nós sabemos que o dinheiro, ele sempre tinha que ter um lastro. Sim. Né? Então você tinha uma produção de 10, gerava 10 para movimentar aquele daí. Então, a oferta gerava uma demanda, a demanda gerava uma liquidez. Sim. E assim foi até quando no século XVI, dentro do Tablet Economic, que gerou ali uma primeira leitura de um modelo econômico. Sim. E desde então a gente tem visto muitas mudanças. Nós tivemos o Bretton Woods, depois a quebra do Bretton Woods em 71, não tinha mais paridade, existia uma paridade do dólar-ouro, depois quebrou-se isso, descobriu-se que os Estados Unidos emitiu muito mais dólar do que ele tinha reservas em ouro. Então, quebrou. Hoje os Estados Unidos, inclusive, têm uma dívida aí bastante significativa de 35 trilhões de dólares, né? Uma dívida interna. Então, só que com toda essa dívida, hoje o dólar está batendo em R$6, 6,10, ontem fechou acho que 6,10, 6,11. Como que pode você ter uma moeda, um país tão endividado como os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você tem uma moeda forte e ainda dentro do mercado internacional, porque tudo que você compra e vende é usado a moeda do dólar. Lastreado em dólar, sim. O dólar. Sim. O dólar aqui, Márcio, ele atingiu esses patamares, né, de 6, 6,20, exatamente por conta da saída do dinheiro. Então, quando o investidor tira o dinheiro, tira o dólar do Brasil, leva para outros países, para o próprio Estados Unidos, que, apesar da dívida, é um país bastante seguro, com credibilidade, isso faz com que o valor do dólar, em equivalência ao real, aumente bastante. Então, isso é um ponto. Mas como que você vai explicar isso para o pessoal que está nos assistindo em casa e saber que a moeda, o peso argentino, valorizou mais que o real com toda aquela crise que passa hoje na Argentina? Por que o peso argentino teve, no cenário internacional, mais credibilidade do que o real? As políticas monetárias adotadas pelo Javier Milei, né, o presidente da Argentina, fizeram com que o país ganhasse credibilidade.
Então, ele está conseguindo levar para a Argentina muitos investimentos. Isso fez com que a moeda argentina, o peso argentino, fosse a moeda que teve mais valorização ao longo de 2024. Em contrapartida, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou em 2024. Grande parte disso veio após esse anúncio fiscal, né, essa reforma fiscal que o governo fez. Isso gerou muita desconfiança no cenário e o investidor ficou receoso, ele ficou com medo do que está por vir. Mesmo com o PIB crescendo para 24, a perspectiva é 3,6. Ficou aí em 3,6. Vai sair o resultado oficial em março. Exatamente. Mas o IBGE já antecipou que vai ficar em torno de 3,6 o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Tudo que é produzido no país durante o período, normalmente em 12 meses, é a nossa riqueza que a gente criou. Diz que cresceu 3,6, 3,7 o ano passado. Esse Mesmo ano virá assim, um pouco mais baixo. A gente perdeu para o peso argentino? Perdeu para o peso argentino. Nossa moeda ficou desacreditada, Márcio. O risco Brasil é muito elevado, né? Quando a gente fala em risco Brasil, o que exatamente é o risco Brasil? É o medo que o investidor tem de deixar o dinheiro no nosso país. Então é assim, aumentou muito o risco. As pessoas, elas ficam com medo das ações políticas que vão ocorrer. Sim, mas, por exemplo, se eu fosse um investidor, eu teria muito mais confiança em deixar meu dinheiro no Brasil, não só porque eu conheço, do que na Argentina, porque a Argentina é um país pequeno, a Argentina não chega nem 20% do nosso PIB, o nosso PIB passa 12 trilhões de reais por ano, nós temos um PIBão, diria assim, né? Nós estamos entre as 10 economias do planeta. Sim. Eu teria mais confiança no Brasil. É que isso envolve uma questão política já, né, Márcio? Eu não vou entrar aqui em se está certo, se está errado, cada um tem a sua opinião nessa questão política, mas o governo ele gera uma instabilidade, uma incerteza no investidor. E ele não quer deixar o dinheiro dele num país onde ele tem medo de perder esse dinheiro, né? Ele tem medo que o governo confisque esse dinheiro. Então, ele prefere levar esse dinheiro para países onde ele tem mais segurança, onde ele se sinta mais confortável. Apesar do Brasil ser um país bastante rico, bastante rentável, uma taxa de projeção de CDI é de 15% esse ano de 2025. Então, mesmo com todo esse atrativo, o investidor ainda tem receio. É a mesma coisa, Márcio, de eu falar para você, vamos aplicar o seu dinheiro num banco que está com risco de quebrar. É mais ou menos isso. O investidor enxerga dessa forma. Você aplicaria o seu dinheiro num banco que corre um risco? Não. É exatamente isso, dessa forma que o investidor vê. Eles acham, então, que o Brasil, por estar sendo governado por essa equipe econômica, por esse governo, pode ser que ele venha dar um calor. Eu acho difícil, viu? É muito difícil. Eu acho difícil. Difícil. Mas se a gente pensar alguns anos atrás... Nossas reservas ultrapassam a 300 bilhões de dólares. É difícil. Então, nós temos uma reserva muito grande, até para sustentar um pouco o câmbio. Sim. O governo fez isso, né? Agora, no final do ano, foi vendido muito dólar à vista para conseguir segurar um pouco o câmbio. Se eu não me engano, passou de 33 bilhões de dólares sendo vendido. Mas também tem aquela questão do final de ano, as empresas precisam enviar lucros para a matriz. E na verdade, então, não adianta nesse momento vender dólar à vista, né? Enquanto essa situação fiscal é uma situação bastante forte hoje na economia brasileira, isso precisa ser definido, todos os holofotes do Brasil voltados para isso. Enquanto isso não for definido, essa incerteza vai pairar. Eu penso assim, né? O nosso telespectador que está em casa. O governo, ele, infelizmente, acaba gastando um pouco mais do que ele arrecada. Sim. E isso daí, esse gasto maior, se dá justamente na máquina pública. Sim.
Porque hoje, desse orçamento de 12 trilhões de reais, sobra muito pouco para investimento, de fato. Exatamente. Sobra muito pouco. Grande parte vai para salários, vai para aposentadorias. Sim. E nós temos no Brasil alguns cargos públicos com salários altíssimos, de juízes, desembargadores, de governadores. Um próprio deputado hoje, para nós, sai mais de 100 mil por mês. E você também tem, ontem saiu inclusive uma matéria dizendo acho que 5 ou 6 mulheres de ministros que estão alocados em tribunais de conta dos estados, por aí, pelo país, tirando aí um salário de 100 mil reais. Então, Só por ser esposa. Eu fico imaginando você que está em casa ali, está nos vendo agora, seu salário mínimo, R$ 1.518 por mês para você trabalhar das 8 até as 17 horas, com 1 hora de intervalo, e o banheiro não pode ir muitas vezes ao banheiro. E aí você tem um funcionário de alto escalão desse país, um salário altíssimo. Quer dizer, isso daí eu acho até desumano, viu? É complicado isso, será que é por causa disso que eles Márcio? querem polir, deixar as redes sociais mais sob controle do Estado? Será que é isso? Para que a gente não passe esse tipo de informação para as pessoas? Porque a pessoa que está em casa trabalha por R$ 1.518 por mês. E depois tem que trabalhar mais de 35 anos para aposentar. E agora, 60, 65, tem aquela soma de Teve a uma idade, mudança a na idade regra mais a agora. contribuição. Quer dizer, quando a pessoa aposenta, já a expectativa de vida do brasileiro subiu um pouquinho. Hoje está em 72, 73, dependendo de onde você nasceu, viu? Porque no Sul é um pouco maior a expectativa de vida. E, infelizmente, em alguns estados do Norte e Nordeste, a expectativa de vida é menor. Ou seja, quando você nasce, a expectativa até quando você vai desencarnar, vai morrer, ela é um pouco menor lá. Por conta, obviamente, da questão econômica, Sim, geográfica. uma vida mais difícil. Muito mais difícil, que a gente sabe disso. Então, Ana, como que a gente pode explicar isso para as pessoas? Como que pode você ter um país que, às vezes, você tem um juiz, um desembargador tirando um salário de 600 mil no mês? 600 mil no mês, a gente lê essas matérias e sai dos jornais. É revoltante, né, Márcio? E aí? E é difícil explicar. Na verdade, não tem explicação, né, Márcio? Fica uma coisa muito difícil para o povo brasileiro entender essas questões. E, como você falou, por ser esposa de um funcionário de alto escalão, ganhar 100 mil é revoltante, né, Márcio? Numa crise que vivemos, numa situação país que vivemos, não tem justificativa. Nós tivemos agora o anúncio de um aumento de, se eu não me engano, 27% no salário dos funcionários públicos. Mas realmente acho que a grande maioria dos funcionários públicos ganham muito pouco, ganham mal, inclusive. Sim. Eu acho mais de 90% deles. É uma elite que nós estamos falando aqui, que tem um salário altíssimo. Eu fico pensando, por exemplo, Ana, a pessoa que precisa investir, guardar, aí o governo, ele gasta mais do que arrecada. Sim, também não está investindo, Não né, está Márcio? investindo. Ele é pesado para nós. Sim. Né? Ele é pesado. E agora vai sair, eles estão fazendo essa unificação para criar o IVA, e que, segundo eles, vai ficar em 27,5%. Vai ser um dos impostos mais altos do planeta Terra, o nosso IVA. Aí alguém pode estar nos assistindo e falar, mas peraí, seu Magera, lá na Finlândia e na Suíça, na Suécia, o IVA bate 45%, 50%. É verdade, eu concordo, só que lá você tem hospital de primeira classe, você entra na escola e sai como doutor, não pagar um tostão, você tem segurança, você tem saneamento básico, você tem infraestrutura. Aqui nós não temos nada disso e vamos ter um IVA pesado para nós. Então, eu sinto assim, é mais um peso nas nossas costas. Mais um peso nas costas do povo brasileiro. Sem contar essas novas questões, né? O PIX vai passar a ser tributado a partir de R$5 mil. Então, o governo ele precisa gerar renda, ele precisa criar subterfúgios para conseguir pagar essas contas pesadas. E nós sempre acabamos pagando essa conta, Márcio. E é uma conta salgada, né? Para quem está em casa, às vezes tem produtos que a gente vai no mercado, tem 67 impostos naquele produto. Sim. Então, e os aumentos agora que já estão projetados
por conta dessa alta do dólar, o valor do petróleo que é cotado em dólar vai subir e tudo isso reflete na cesta básica do povo brasileiro. É difícil, viu, Ana? Porque a gente fica pensando, não é um governo A, o governo B, o governo C, são todos. Se a gente fizer uma leitura histórica do Brasil, o Brasil melhorou muito, viu? Se você fizer perspectiva de 1910, a expectativa de vida era 38 anos do brasileiro, olha que tristeza. Baixa, né? E quase, nós já estaríamos mortos, né, Márcio? Nem vivo mais estaríamos. E você também tem, no início do século XX, o país era praticamente rural, era Sim. quase 70% rural. Então, Sim. as cidades, os estados, as ferrovias, tudo veio no século XX. O Brasil melhorou demais. Inclusive, tem um dado que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Olha que interessante. De 1930 a 1980. Olha, que interessante. Foi o país que mais cresceu no mundo em 50 anos. De PIB, de crescimento. Interessante. Olha que coisa. Só que não distribuiu. Ficou concentrado. Concentrou, infelizmente, a renda. E isso se mantém, né, Márcio? É, essa concentração. O bolo cresceu, mas não chegou na grande massa. Mas, mesmo assim, a expectativa de vida do brasileiro melhorou. Hoje o brasileiro tem mais informação, tem mais acesso. Também. Porque se você faz uma leitura histórica, a gente precisa também ser justo. Sim. Houve uma melhora. Sim, houve. Mas foi pequena, foi pouca. E eu acho que aí cabe, então, os nossos empresários, às nossas elites, aos governos que nós temos, não só o governo federal, mas o governo estadual, o governo municipal. Por que às vezes você vai num estado e ele está tão bem... Por exemplo, você compara o estado de São Paulo. Tudo bem que aqui está grande parte das indústrias, o PIB maior está aqui. É isso mas, que eu ia te falar agora. A riqueza do Brasil... Está bem aqui. Não né? 100%, mas a grande maioria da riqueza do país é gerada no nosso estado. Então está aqui no Sudeste, vamos dizer assim, né? Pega também o Minas, pega o Rio de Janeiro. E aí você tem, então, a grande concentração do PIB está nessa massa aqui. Sim. Mas nós temos uma biomassa, o Brasil tem uma fauna e uma flora riquíssima de reservas naturais. Sim. O Brasil tem uma vasta extensão. Por que será que a gente não começa a aproveitar melhor isso? Então, né, Márcio, é assim, isso tudo tem que começar no governo federal, governos estaduais, né? Cada governador precisaria buscar incentivos, né, para que empresas fossem para os seus estados, e depois trazer para o âmbito municipal. Cada cidade também se preocupar em gerar uma riqueza, gerar uma condição melhor para o seu povo, né, para o seu munícipe. É difícil, Márcio. Eu acho que essa questão ainda vai levar anos para ser resolvida. Muito tempo. Estamos no caminho, né? Eu penso. Espero. Porque cada governo que entra, ele deixa uma boa contribuição, ele dá uma melhora para o país, ou cada governador que passa, ele melhora um pouco o seu estado, ou cada prefeito que passa, ele melhora um pouco o seu município. Só que demora muito, demora muito isso daí. E pela nossa colonização, infelizmente, teve um problema aí nessa colonização. Né? Foram muitos séculos explorados pelos portugueses, né? E impediam qualquer desenvolvimento aqui. E eu chego a falar para você que somos colônia ainda, não mais de Portugal, mas de tantos outros países, né? China hoje a China ela tem uma grande participação no Brasil, né? O Galeano tem um livro escrito, né? O saudoso, já falecido escritor uruguaio, ele escreveu As Veias Abertas da América Latina. Então ele explica que há essa tendência aí de ficarmos sem poder crescer muito, sem poder aparecer muito no cenário. Sim. Tanto é que você pode ver qualquer coisa que o governo faça federal, que afronte, por exemplo, os Estados Unidos, peraí, essa ideia de se criar uma moeda no BRICS, uma moeda aqui da América do Sul, né? Do Mercosul. E com o BRICS também, né? Já com outros países. Sim. O Trump já se posicionou contra. Ele falou, se vocês criarem uma moeda própria no BRICS para fazer comércio, eu vou intervir, eu vou taxar.
Então, a gente tem pouca liberdade mesmo, é difícil. Na verdade, o Trump já anunciou que, logo agora, no início do governo dele, vai impor taxas ao Brasil, né? De todo esse comércio que existe entre Brasil e Estados Unidos, vai haver uma taxação. Bom, nós estamos aqui no programa Tendências, na TV Mais Brasil, uma TV da região metropolitana aqui de Jundiaí, e hoje conversando com a Ana Paula Gobbo. Falando de investimento, falando um pouco de política. Agora, Ana, quem está em casa, está nos assistindo, tem até ali 50, 80 mil reais. Qual seria o melhor investimento? Hoje, devido à nossa taxa de juros bastante alta, não estamos precisando correr grandes riscos para ter um bom retorno. Então, uma sugestão, procure aplicações vinculadas ao CDI, atreladas à taxa de juros do Brasil. Nós vamos ter aí uma taxa Selic em torno de 15, 15,25. Isso dá mais de 1% ao mês, Márcio. Então, não precisa correr riscos, você pode ter o seu investimento ali, você vai ter liquidez para resgate se você precisar do dinheiro e você tem a segurança do FGC, né, do governo, garantindo caso haja uma quebra de banco, que não acho viável também aqui. Não acredito que isso aconteça. Então, e você acha que o dólar vai bater 7 esse ano? Há uma projeção de que o dólar aí fique nessa casa de 6,20, 6, fechando o ano aí em 5,80 o mercado precifica, Márcio. E para o ano que vem já um pouco mais baixo. Acredito que não haja mais essa grande flutuação. Definindo essa questão fiscal, que agora assombra um pouco, acredito que o mercado tenda a se estabilizar novamente. Então, e para a pessoa que tem aí, por exemplo, um dinheiro de 200 mil reais, qual seria o melhor investimento? Ela ir para a poupança, ir para o CDB, ir para as ações, ir para o mercado de risco ou ir para imóveis, terreno, casas? É importante ter uma diversificação dos investimentos, Márcio, nunca numa cesta só. Então, hoje, dentro de renda fixa, nós podemos trabalhar com crédito privado, tem empresas de primeira linha que acabam pagando um retorno bastante interessante, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Nós conseguimos esse retorno também. Se quiser fazer uma diversificação, correr um pouco de risco, buscar corretoras, bancos que façam aplicações em ações, mas de forma orientada, para conseguir estar se mantendo aí em empresas que tenham um bom rating, que sejam bem classificadas para não correr riscos desnecessários. A aplicação em imóveis, ela é interessante, porém ela não te dá liquidez. Hoje no mercado existem fundos imobiliários que funcionam como se você estivesse comprando uma parte de um imóvel. Também tem flutuação, oscila também, mas você acaba investindo num imóvel e você tem o retorno de aluguel, que seriam os recebimentos mensais. Também é uma alternativa para uma diversificação. Esse rendimento que o fundo imobiliário paga mensalmente, ele é isento de imposto de renda, o que se torna bastante atrativo. Então, sim, nós podemos diversificar, mas sempre respeitando o seu perfil de investidor. Não queira fazer aplicações porque o vizinho falou, o amigo falou, olha, vamos correr esse risco. Não, respeite o seu perfil. Se você tem medo de oscilações, se mantenha em renda fixa. Dentro de renda fixa, podemos fazer essas diversificações também, Márcio. Então é importante a pessoa não deixar ali os ovos numa cestinha só. Não, numa cesta só não. Diversificar é sempre importante, né? Você dilui o seu risco quando você diversifica. E a questão porque eu estava lendo uma vez uma matéria que saiu, acho que foi no Estadão, diz que os melhores investimentos são de imóveis.
porque você compra terrenos, eles sempre estão valorizando a médio e longo prazo. Sim. Eles nunca perdem, que o terreno nunca perde valor. Sim, É não isso, é perde. verdade? É verdade, mas você também não tem liquidez. Por isso, se você está disposto... Liquidez é assim... Precisou do dinheiro, tá na ali. mão. É que nem o CDB, Isso. você pode vender de imediato. Se Sim. você aplicou na segunda-feira, precisou dele na terça, você já pode tirar. Exatamente, você O pode CDB, tirar. não. Agora, já um terreno... Um imóvel, você não tem essa facilidade. Por Mas quê? tem o fundo imobiliário. Isso que eu ia falar. pode- O fundo imobiliário, você compra cotas de um imóvel, tá? Normalmente, o banco ele já tem esse imóvel, então você compra cotas desse imóvel ou cotas de contratos de aluguéis de imóveis. Você tem a valorização dessas cotas e você tem o rendimento mensal. Então, um terreno custa 100 mil, preciso ter essa disponibilidade imediata para fazer a aquisição. No fundo imobiliário, não. Você consegue comprar uma cota e você já passa a ter o rendimento mensal em cima dessa cota. Então, no fundo imobiliário, você tem 2 ganhos, Márcio. A valorização da cota, que seria mais ou menos a valorização do imóvel, e o rendimento mensal, com a vantagem de que no aluguel de um apartamento, de uma casa, você tem a tributação mensalmente. E no fundo imobiliário, esse rendimento mensal é isento de imposto. Então é excelente, né? É. E qualquer valor eu posso aplicar? Qualquer valor você pode aplicar, fica vinculado a uma corretora e você pode resgatar a qualquer momento também. Você fazendo o resgate num dia, 2 dias depois o dinheiro está na conta. Diferente do imóvel que pode levar meses até ser vendido. E que se uma pessoa então quiser comprar cotas de fundo imobiliário, o banco que ela tem conta pode fazer isso para ela ou ela tem que procurar uma corretora? Não, o banco pode fazer isso para ela, ela pode comprar. Hoje, acredito que todos os bancos já estejam trabalhando com esse investimento. Ela chega e faz a aplicação. O gestor dela, o assessor dela vai poder orientar qual a melhor opção do fundo imobiliário hoje no mercado. E o fundo imobiliário eu posso retirar a qualquer momento? A qualquer momento. Você resgata num dia, 2 dias depois o dinheiro está na sua conta. E vem sem imposto de renda? A valorização das cotas, não. A valorização das cotas, você vai ter uma tributação de 20%. Então, apliquei 100. Está valendo 200? Sobre essa valorização, eu vou ter uma tributação de 20%. Sobre o meu ganho. Sobre o ganho. No rendimento mensal, então vamos chamar de aluguel que você tem mensalmente, esse é isento de imposto. O recebimento mensal. Então, o fundo imobiliário, eu diria então que é fantástico. É muito interessante, mas ele tem bastante volatilidade, Márcio. Ele não é assim tão seguro como uma renda fixa. Se nós tivéssemos, por exemplo, um telespectador que está nos assistindo e ele diz, olha, eu tenho 1 milhão. Se ele aplicar hoje no fundo imobiliário 1 milhão de reais, ele vai ter um aluguel de quanto por mês esse dinheiro? Em torno de 1% ao mês desse valor, livre de imposto. Mas esse 1 milhão aplicado, ele vai ter volatilidade. 1% daria 10 mil reais. Sim. Mas esse 10 mil, depois ele tem mais a correção sobre o 1 milhão. Tem mais a correção sobre o 1 milhão. É um aluguel, na verdade. Isso, né? Esse 1% ao mês é o aluguel mensal. Assim, você aluga um apartamento. Você tem a valorização desse imóvel, desse apartamento, ou desvalorização. E você tem o seu rendimento mensal, que é o aluguel mensal que o seu inquilino te paga. Funciona exatamente dessa forma. Poxa, então é uma boa, porque se você É uma pegar boa. 10 mil de 1 milhão, mais depois a correção dele. Que no você final, vai ter no final, quando você quiser sacar esse dinheiro. Sobre esse valor eu teria que pagar um imposto. O imposto de renda de 20%. E quem faz esse cálculo? O banco, automaticamente. Quando você faz o resgate, ele já recolhe esse imposto, né? Já entra na sua conta livre. Mas isso não acontece em ações, Não, né? em ações você tem que fazer o cálculo. Isso, você e quem faz o faz cálculo. esse cálculo? Porque, Tem olha, ferramentas não hoje, é viu? fácil Não é fazer fácil. esse cálculo.
Existem muitas ferramentas hoje, né, na internet mesmo, você contrata empresas que têm a ferramenta que já faz esse cálculo. É importante você ter esse tipo para você calcular corretamente também. Porque o pessoal lá que está nos acompanhando, nós estamos falando aqui hoje com a Ana Paula Gobo, e ela trabalha no mercado financeiro. Então está dando dica para nós. Então você está no programa Tendências da TV Mais Brasil. E eu fico imaginando, a pessoa que comprou ações, comprou lá 10 mil reais de ações naquele mês. Aí valorizou ou não valorizou, ela vende as ações. Aquele gap de valorização, ele tem que fazer o cálculo, ele tem que recolher naquele mês, né? Ele tem até 40 dias para frente. Exatamente. Se ele não recolhe, cai na malha. Ele tem que recolher. Isso que se chama dedo duro, né? Exato. Porque o banco tem um negócio que chama dedo duro. Ele é obrigado. É rondômico. Passar a informação. É rondômico. Ele passa para a Receita Federal. Aparece lá que você fez um hedge. Sim. Olha que loucura, hedge. Aí você não fez o recolhimento daquela CGU que eles falam. Isso. Você tem que recolher de forma correta, Márcio. Por isso é importante a contratação dessas ferramentas. Normalmente os bancos já indicam, tem ferramentas parceiras que fazem esse trabalho. E facilita até para o contador quando for fazer a sua declaração. Tem contador que faz isso? Não, normalmente não. É só que facilita para ele ter essa ferramenta, esse extrato pronto, já gerado por essas calculadoras, né? Que existem exatamente para isso. Porque o contador, ele não vai querer fazer essa conta manualmente para você. É difícil. Né? É difícil, é complexo, né, Márcio? Porque se houve perda, você pode fazer a compensação até o ano seguinte dessas perdas. Então é importante ter tudo certinho, tudo já bem calculado, para não acabar pagando mais para o leão. Você sabe que eu tive um problema há uns anos atrás e eu fazia hedge, comprava, vendia, fazia aquela coisa louca. Aí eu esqueci. Não recolheu. Eu esqueci. Porque realmente é muita coisa. É muita coisa. E você esquece. E aí veio um comunicado, olha, você tem que fazer o cálculo. Puxa, e para achar a pessoa para fazer o cálculo? Difícil. Porque ele precisava de todos os dados. Sim, tem que passar todo o extrato para ele. Ele tem que ver o dia que você comprou, quanto você pagou, quanto você vendeu, que valor que foi. Nossa, é uma loucura. É uma loucura. Por isso que hoje já tem essas calculadoras, né, de empresas especializadas nisso, que vai fazer isso para você. Você só lança a sua nota de corretagem e o próprio sistema dessas calculadoras faz para você, já sai tudo certinho. Eu li recentemente, Ana, o livro do Luiz Barsi. Sim. Luiz Barsi é um bilionário da Bolsa de Valores, começou lá no final da década de 60 e o auge dele foi 70 e 80. Poxa, e ele conta a trajetória dele. Sim. A trajetória do Luiz Barsi. Ele ficou bilionário em ações. Sim. Só que ele não comprava ações para fazer hedge. Ele comprava sempre ações para receber dividendos. Sim. E até hoje, diz que ele recebe milhões de dividendos por dia. Ó. É um negócio louco, o Luiz Barsi. Sim. Né? E ele saiu do nada. Era uma pessoa humilde, bem de família humilde, criado pela mãe, perdeu o pai cedo. E olha, ele cresceu muito nesse mercado. O pessoal que está em casa, que conselho você dá? Ainda dá tempo de ficar bilionário? Dá tempo de ficar bilionário, Márcio. Está cada vez mais difícil, mas dá tempo sim. Precisa estar consciente que não vão haver somente ganhos, vão haver perdas também. Hoje é possível fazer uma carteira de ações de empresas que pagam bons dividendos. Então, você consegue gerar essa receita mensal a partir dessas ações. Não, dividendos, para você que está em casa. Recebimentos mensais, né? Recebimento, que a empresa ela fecha o balanço, ela fecha com lucro ou prejuízo. Com lucro, ela pega aquele valor e divide por cotas de ações. Então, se você tem 10, você recebe por 10. Se você tem 100, você recebe por 100. E você recebe esse dinheiro na sua conta. Sim, tem a data certa que as empresas pagam esses dividendos. Mas, Márcio, sempre que se trata de ações, é importante o investidor estar consciente das oscilações, porque não são somente ganhos.
tem muitas perdas também, Márcio. É interessante isso aí. Tem um conhecido que ele tem 92 anos, mora em São Paulo, e há 2 anos atrás ele vendeu um apartamento e vendeu uma casa lá em São Paulo. E aí ele falou assim que, inclusive ele é sogro do Edson, que é uma pessoa que trabalha comigo. Ele disse, olha, por que você vai vender isso? Não, eu vou vender porque eu vou comprar dólar. Porque o dólar vai disparar. E ele... Mas isso lá 3 anos atrás. Ele falou, e quando o dólar acho que dava ainda 5,2. Que já é alto, né, Márcio? E ele fez isso. Você acredita? Ele vendeu um apartamento que ele tinha em Santos, ele vendeu uma casa, converteu tudo aquilo em dólar, comprou lá 5,20. Hoje, se ele quiser vender a 6 ou 6,10, ele vende com muita facilidade. Ele tem um ganho aí de quase 20% líquido fazendo esse tipo de coisa. 92 anos ele tem, é impressionante. Corajoso. Não, 92 anos. Então, você vê, eu acho assim que as pessoas precisam ser audaciosas, elas precisam ser... Se você quer ganhar mais, Márcio, isso não só no mercado financeiro, na vida, se você quer ganhar, você tem que arriscar. Né? Quando ficamos em situações, em zonas de conforto, Márcio, deixamos de ganhar. São oportunidades que passam. Falando da criptomoeda novamente, muitos cases de sucesso nesses últimos meses. Tem um cliente que aplicou 300 mil em criptomoeda no mês de setembro. Hoje esse dinheiro virou 1.200.000. Olha, não fale em criptomoeda que me dá uma dor. Meu filho, o mais velho, o Bruno, em 2011, 2012, ele chegou, pai, compra criptomoeda, estava 900 e poucos reais na época. Eu falei, compra uns 2, 3, e o senhor vai ver como isso vai subir no futuro. Eu acho que ele tinha uns 15 anos na época. Eu falei, mas Bruno, eu não vou fazer essa loucura, esse dinheiro nem existe, não tem lastro, não tem lastro, não tem nada, eu não vejo a cor dele. Se eu tivesse comprado pelo menos 3 bitcoins... Você estava bilionário hoje, Márcio. Ah, meu Deus. Mas falar em filho Bruno, hoje é aniversário, já que é uma TV comunitária, né? Sim. Hoje é aniversário do meu filho Renan. Parabéns para o Renan. Trabalha em São Paulo, no mercado financeiro também. Felicidade, filho. E dia 15 agora também é da minha esposa Joelma. Olha, então, Joelma. aproveitando aí, né? Já dando os parabéns para os dois. E Ana, eu quero demais agradecer a sua presença. Foi importantíssimo você ter nos alertado, falando muita coisa, trouxe assuntos importantes. Você vê que uma hora passou rápido, voou, né? Voou. Nós estamos aqui no programa Tendências, programa que vai ao ar toda quarta-feira, você que está assistindo já, a partir das 22 horas. E a semana que vem nós vamos ter mais uma. Ana, fique à vontade para se despedir. Márcio, eu agradeço a oportunidade. Quero sim, se alguém tiver interesse em aplicar com a gente no The Rio, pode entrar em contato comigo. Deixa o meu telefone, Márcio. Pode deixar. 11 953 11 7333. Estou aberta para orientar, dar dicas, tirar dúvidas, né? Muitas dúvidas surgem. Agradeço essa oportunidade, um prazer estar aqui com você. Sempre que houver um espaço, fico à disposição, Márcio. Eu que agradeço, muito obrigado. Um beijo para a Joelma, sua esposa, para o Renan, para o seu filho, parabéns para eles. Obrigado. Obrigado para você que tem nos acompanhado aqui, ficou conosco essa noite. Obrigado e a partir semana que vem, quarta-feira, com mais um programa Tendências.